Então vamos lá, pessoal, vamos para o nosso ponto 1, né, do nosso capítulo, a missão espiritual de um povo, né? Isso aqui é até interessante que vocês leiam, quem ainda não leu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também seria interessante ler, falar da questão do Brasil, né? Então aqui ele vai falar da missão espiritual de um povo, seria o nosso povo, seria o Brasil, ele está citando de exemplo, né? Isso poderia ser qualquer outro, mas aqui ele escolheu o Brasil. Nesses momentos de tribulações, né, e não só de agora, mas de muito tempo já que há uma dinâmica social diferente, as pessoas se manifestam muito mais do que antes, falando de política, essas coisas todas. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: Juliano, mas o Brasil vai deixar de ser a pátria do Evangelho ou não vai conseguir realizar a sua missão como pátria do Evangelho? Isso é na minha modesta opinião, né? E os fatos que a gente vem estudando na literatura espírita, isso é um grande erro, né? Primeiro porque nós temos a visão errada do que seria uma pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho não é um país de santinhos, não é isso, né? O Evangelho, Jesus já foi claro no Evangelho: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então, se aqui é a pátria do Evangelho, se aqui o Evangelho tem que ser ensinado e estudado, é para os doentes, né? E então o Brasil é uma escola, é um hospital, né? E tem uma outra questão bastante importante também sobre o Brasil, que as pessoas misturam, né, questões políticas que não deveriam estudar, até com religião, né? Cada um com a sua crença política, trazendo essa crença para o meio da religião e daí distorcendo alguns fatos, né? O Brasil tem problemas, obviamente que tem, muitos, né, de todas as esferas, mas não é o Brasil que tem problema, o mundo tem problema, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações e nós estamos dentro desse planeta. Então o Brasil não é uma ilha, né, de prosperidade, saúde, enfim. O Brasil faz parte do planeta, né? Então nós temos que ter essa visão completa de que as dificuldades que o Brasil enfrenta são características de um planeta de provas e expiações, né? Outra coisa importante ressaltar sobre a missão de um povo o Brasil, aqui no texto nos traz, né, que é responsável, né, por levar a fé, né, uma visão diferente sobre Deus, sobre a espiritualidade para o mundo. E se a gente observar, o Brasil é o maior país espírita do mundo, mas não é à toa. Por que ele é hoje o maior país espírita do mundo? Porque grandes espíritos espíritas vêm reencarnando, né, aqui no Brasil. Desde Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, existe Ivone Pereira do Amaral, né, uma grande médium também. Enfim, uma série de espíritos, né, grandiosos aí que vem reencarnando no Brasil. Então, por isso, a gente já pode comprovar que sim, o Brasil é a pátria do Evangelho e vai continuar sendo a pátria do Evangelho, né? Como diz o Haroldo em algumas das suas palestras, essa questão da pátria do Evangelho, quantos espíritos o Brasil vem recuperando, né? Quantos espíritos se recuperaram, né, das suas mazelas do passado dentro da pátria brasileira, né? O Emmanuel é um deles, né? Outras reencarnações que ele teve já no Brasil. Então essa questão da missão espiritual de um povo, né? Todos os povos têm, né, a sua missão espiritual, né, o seu compromisso. Cada nação, né, tem a sua contribuição a dar para a evolução do planeta. E aqui ele cita o exemplo do Brasil. O texto aqui eu acho uma parte interessante ler, que ele fala o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá
terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então aqui ele deixa claro, né, que o Brasil, entre aspas, é a bola da vez, né? O Brasil, nós podemos observar, por exemplo, agora na crise, né, da pandemia, enfim, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, né? Então não tem dúvida que até nesse aspecto ele vai ser um dos menos afetados, porque comer, todo mundo vai ter que continuar comendo e se alimentando. Então até nesse aspecto o Brasil é privilegiado, né? Então essa questão do ponto 1, né, a missão do Brasil não há dúvida, né? Nós somos um celeiro aí de espiritualidade, nós somos um celeiro também de comida, de alimentação física para a humanidade, né? E seremos cada vez mais, né? Então, cada missão, né? Cada povo tem sua missão e o Brasil, apesar das dificuldades, eu não tenho dúvida que vem cumprindo sim o seu papel, né? Eu tenho convicção disso. E cuidemos sempre para não deixar as questões políticas atrapalhar, né, o nosso raciocínio sobre isso, porque quando nós somos governados por uma determinada corrente, a outro lado da outra corrente acha que é terra arrasada. Quando se inverte a corrente, aquela que está fora acha que é terra arrasada, né? Então, como eu sempre digo, né, meus amigos, confiamos em Jesus, que é o governador espiritual do planeta, e que o barco não está à deriva, e o Brasil também, nesse aspecto espiritual, também não está à deriva, né? Então, mesmo com todas as dificuldades, que a gente sabe que existe, né? Mas continuamos fazendo a nossa parte, acreditando, confiando, né? Que o Brasil, no meu modo de entender, sim, continua realizando a sua missão espiritual, né? Basta ver que a crença espírita só cresce no Brasil muito mais do que em outros países.